Ei, som. 1, 2, som. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3. Queridos, em breve, dentro de 4 minutos, daremos início ao nosso culto. Ei, som. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. E eu queria convidar os amados irmãos a começarmos esse culto em oração. Durante a execução do prelúdio, peça a Deus que este culto seja para a honra e glória do nome dEle, que este culto fale ao seu coração e que possamos, eu e você, sairmos daqui um pouco mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Então, durante a execução do hino, estejamos em oração.
queria convidar os que puderem se colocarem em pé e vamos fazer a leitura responsiva do texto que se encontra em Isaías, capítulo 9, leremos de forma responsiva, do 2 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eu vou pedir a André que coloque novamente o verso 6, e eu queria convidar a toda a igreja a fazermos juntos a leitura do verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Queridos, nós cremos e cremos de todo o nosso coração que Isaías está falando de alguém. De quem que ele está falando? Jesus Cristo. Esse texto foi escrito cerca de 700 anos antes de Jesus vir à terra. Mas Deus inspirou, através do seu Santo Espírito, o profeta a fazer essa declaração, né? Que o menino nos nasceu, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Cremos e cremos de todo o nosso coração que isso é verdade, que Jesus Cristo é aquele que cumpriu todas as promessas e que aqueles que o confessam como Senhor e Salvador, né, se tornam seus filhos. É com essa alegria em nossos corações que eu convido você a louvar a Deus agora com todo o seu coração, com toda alegria. Boa noite, queridos. Está todo mundo muito fraco. Vou repetir. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje eu tenho certeza que está todo mundo muito feliz, apesar de estarmos num número reduzido de pessoas, obviamente muita gente viajando já. Mas estamos aqui, Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui juntos para louvar a esse menino que nasceu, esse filho que nos foi dado. E essa primeira canção que nós vamos cantar, a propósito, nós vamos cantar uma canção agora, ela fala justamente desse Jesus. E o que ele fez com a nossa vida, ele mudou a nossa vida. Vamos cantar isso com toda a alegria do nosso coração. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver.
Deus que mudou o nosso viver. Amém. O Natal só tem sentido se a gente puder falar que Jesus Cristo mudou o nosso viver. Se a gente não conseguir fazer essa declaração, o Natal é apenas mais uma celebração de trocas de presentes, de Papai Noel, de coisas que não tem nada a ver com a igreja. Agora, se Jesus Cristo mudou o seu viver, como mudou o meu viver, o Natal tem um significado todo especial para as nossas vidas. É por causa desse discernimento do verdadeiro sentido do Natal, é que nós entendemos que nós temos o privilégio de, como igreja de Jesus Cristo, nos apresentar diante de Deus e orar a Ele. Orar porque entendemos que em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Olha que privilégio. Nós somos filhos de Deus. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem cuidado sobre as nossas vidas. Então, se você quer apresentar diante do trono de graça do nosso Deus algum pedido, eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente e juntos vamos orar ao nosso Deus. Sai do seu lugar, vamos orar. Muito bem. Vem para cá, Carlinhos, para o pessoal chegar para cá. Ó. Isso. Para todo mundo vir para cá. Isso mesmo. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome porque não há outro nome como o do Senhor. Louvamos ao Senhor porque Jesus Cristo mudou o nosso viver, ó Pai. Ó Pai, nós sabemos o verdadeiro sentido do Natal. Obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Recebe agora toda a honra, glória e louvor. Ó Pai, nós cremos e cremos de todo o nosso coração que em Cristo Jesus o Senhor nos deu o privilégio, o Senhor nos transportou, ó Pai, do império das trevas para o reino maravilhoso da sua luz, como a Tua palavra nos ensina. E nós cremos, ó Pai, que como filhos do Senhor, nós temos o privilégio de nos apresentar diante do Senhor, entregando em Teu trono de graça, não somente as nossas vidas, mas também aquilo que vai dentro dos nossos corações. O Senhor sabe, ó Pai, o que trouxe cada um aqui. A angústia, a dúvida, a tribulação, motivo de doença, ou até mesmo, ó Pai, o motivo de louvor e adoração ao nome do Senhor. O Senhor sabe, ó Pai. Nós te pedimos que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada filho Teu aqui, ó Pai. Que o Senhor esteja
trazendo, em primeiro lugar, dimensão sobre a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Para que aquilo que apresentamos ao Senhor seja feito à tua vontade, não a nossa, ó Pai. Nós declaramos aqui com fé que nós nos submetemos à soberana vontade do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. A gente vai poder sair cantando pela rua, falando que conhecemos o Senhor, não de ouvir falar, mas de experimentar, de viver o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Toma então em tuas mãos as vidas e os pedidos aqui apresentados, que tudo, ó Pai, tudo seja para a honra e glória do teu nome. Pedimos então a tua bênção sobre cada um, de forma muito especial. É no nome precioso de Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador de nossa fé, que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem voltar, sentar em seus lugares. Queridos, durante o ano, desse ano que se passou, nós tivemos, os irmãos podem se sentar, nós tivemos o privilégio de ter um workshop de música aqui na igreja, né? E esse workshop de música virou uma apresentação. Nós queremos agradecer ao Instituto Vivace, né, a Escola Vivace, que de forma muito especial, muito carinhosa para com a igreja, né, são nossos vizinhos aqui, né, que estão sempre dispostos a estender a mão para a igreja. E durante essa caminhada do workshop, foi preparado algumas músicas para serem apresentadas hoje. E eu vou chamar então o pessoal para cantar aqui para a gente, esta noite, 3 canções de louvor e adoração ao nome do nosso Deus.
pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, Senhor, preciso do teu olhar, de ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Graça e paz, irmãos, boa noite. É um privilégio muito grande estarmos reunidos nessa noite, apresentando o resultado do nosso workshop. Durante 4 meses estivemos aos sábados aqui, todos eles se dispuseram a passar manhãs conosco, aprendendo um pouco mais sobre a maneira de cantar, o fazer a música em grupo, para única e exclusivamente louvar melhor ao Senhor Deus. O único objetivo, não de aparecer, não de fazer outra coisa diferente do que cantar melhor na casa do Senhor. E nós ficamos tão entusiasmadas com esse trabalho, que falamos, temos que apresentar isso, não podemos concluir sem compartilhar com a igreja a alegria que foi vivermos esse momento. Por isso, esse é o resultado do nosso trabalho, ficamos imensamente felizes com isso. Queremos agradecer o pastor que acreditou em nós, que nos confiou essa missão, eu e Raquel. Queremos agradecer a Tami, que teve essa iniciativa e nos convidou para realizarmos esse workshop. Tenho certeza que muitos outros virão. E aproveitando a oportunidade, já queremos desejar a todos um santo e feliz Natal e que no próximo ano, com as bênçãos de Deus, estejamos todos juntos novamente para louvar e glorificar o nosso Deus. Amém.
Eu não fiz workshop, mas vou sair na foto também. Muito bem. Queria muito agradecer a Maria Inês Lobão, a Raquel Montovani, pelo privilégio. E eu acho que a gente ficou mal acostumado, viu? Viu, Raquel, Maria Inês? Eu não sei como é que nós vamos fazer ano que vem, não, mas ficou muito bom, muito bom. Glória a Deus. Deus abençoe o Vivace, o Instituto Vivace lá. Eu fiquei emocionado, derramo lágrimas. Eu sou de uma família de músicos, né? Então, música, para mim, é um negócio muito caro. Eu assim, acho que a expressão maior do cuidado de Deus para as nossas vidas é a música, né? Música é uma linguagem universal, né? É uma linguagem universal. E, quando usada para louvor da glória do nome de Deus, é algo emocionante. Parabéns, muito obrigado. E espero que a gente possa ter outras oportunidades de fazermos juntos. Ela, de fato, eu fiquei sabendo, elas têm outro compromisso, não vão poder ficar conosco, mas fica o convite aí para a gente já pensar alguma coisa para o ano que vem, tá bom? Marinês, muito obrigado. Deus abençoe. Raquel, muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Nós vamos continuar louvando a Deus. Vamos cantar mais uma música todos juntos, né? Você vê, eu achava que o Theo não tinha utilidade nenhuma. Achamos uma para ele, né? Vamos continuar louvando. Vamos ficar em pé, louvar a Deus com alegria. Nesse momento, quem veio preparado para adorar ao Senhor também com seus dízimos e suas ofertas, aproveite a oportunidade de honrar a Deus com os seus recursos. Nós vamos cantar uma música de Natal, porque este é o último domingo que antecede o Natal, uma música bem conhecida. Então, contamos com a participação de toda a igreja com muita alegria. Tudo é paz, tudo amor.
nome do Ministério de Louvor, eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal. Muito bem, os irmãos podem se assentar. Hoje, devido à logística da apresentação, eu acho que eu não consegui cumprimentar todo mundo. Eu gosto de, sempre que possível, cumprimentar todo mundo, mas se não deu tempo de cumprimentá-lo, cumprimentá-la, sinta-se abraçado pelo seu pastor. Queridos, alguns avisos importantes. Queria, em primeiro lugar, agradecer aos visitantes. Nós temos algumas pessoas que estão nos visitando. Tem uma família ali da PIB de Itajubá, do pastor Alex. Sejam muito bem-vindos. Tem mais alguém, um casal aqui do Mato Grosso do Sul, né? Sejam da Segunda Igreja Batista lá. Sejam muito bem-vindos. Tem mais alguém que está aqui pela primeira vez? Pela primeira vez, ali, um casal ali. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. Muito bom, muito bom. Deus abençoe. A nossa igreja fica transbordando de alegria quando nós temos visitantes. Deus abençoe. Mande um abraço caloroso às vossas igrejas aí. Eu estou aproveitando a oportunidade, convocando para domingo que vem, depois do culto, uma assembleia extraordinária para a eleição da diretoria 2022. Ok? Então, fica a convocação conforme o estatuto da nossa igreja orienta. Assembleia extraordinária, dia 26/12, logo após o término do culto. Na realidade, a Assembleia também é um culto a nosso Deus, né? E duas questões, meus irmãos. Essa semana a gente vai ter o Natal. Então, a gente está pensando em fazer da seguinte forma esse ano. O Natal, você passa de sexta para sábado, você passa com a família. E você faz aí uma ceia bem gostosa com a família. E a gente vai ter, então, o nosso culto de virada do ano aqui na igreja. Dia 31 para dia 1º. Vai começar às 10 horas da noite. Então, nós vamos ter um culto que a gente vai agradecer a Deus, né? Estamos todos vivos para a glória de Deus aí, depois de um ano tão difícil, um ano tão conturbado. Então, a gente vai ter um culto de adoração a Deus. E depois do culto, na virada do ano, nós vamos fazer uma ceia aqui na igreja. Então, se você e sua família for participar, você tem que mandar uma mensagem para mim. Eu vou mandar na lista de transmissão da igreja esse recado. Mas, se você for participar, já lembre, já separe essa data, e aí a gente vai distribuir, tipo um junta-panela, né? O que cada um vai trazer para a gente juntar tudo e fazer uma ceia bem gostosa para começar o ano de 2022, celebrando a comunhão que temos em Cristo Jesus. Ok? Muito bem. E antes da gente chamar as crianças para irem para o culto delas, eu vou passar a palavra para minha esposa digníssima, Luciana. Boa noite, irmãos. Eu queria pedir para a tia Pati dar um pulinho aqui. Vem cá, Felipe. Está muito pesada, você vai ter que subir. Gente, nós, a igreja, né, montamos essa cesta aqui como uma atitude de gratidão pela vida da Patrícia. Patrícia tem sido uma bênção na nossa igreja, ela foi um presente de Deus para a nossa igreja. Ela fica aqui todos os dias, servindo a igreja, com muita alegria. Qualquer hora que a gente chega aqui, a Patrícia está sorrindo e recebendo a gente com um abraço caloroso e com muito carinho. Sem contar o Ministério Infantil, que ela trabalha e lidera com tanta dedicação e com tanto amor. Eu só tenho te agradecer. Eu me emociono, eu te amo muito, você sabe disso. A gente trabalha muito junto e a gente não podia passar esse ano sem fazer. É uma simples lembrança, mas de muito coração, viu?
muito obrigado por tudo que você é e por tudo que você faz pela nossa igreja. Nós te amamos. Obrigada, linda. Eu te amo, viu? Chorando, né, Patrícia? Fazendo vergonha, né? E mais, ela aguenta o Marcelo e o Marcelinho, coitado. Não é brinquedo, não. Eu quero agradecer de todo o coração por tudo que vocês fazem. O presente foi eu quem ganhei. E o pastor João Marcos e a Luciana são anjos do Senhor mesmo, que Deus colocou na nossa vida. Minha, individualmente, e da minha família. E essa igreja é uma igreja diferenciada. Muito obrigada. Eu amo vocês, de verdade. E o que eu puder fazer por esta igreja, eu sempre vou fazer. Minha gratidão é eterna. Pastor, muito obrigada. Muito bem. Felipe, o papel do Felipe foi primordial, né? Muito bem, Felipe. Rapaz bom esse menino, viu? Né, Lelê? Criançada, vocês podem ir para o culto de vocês, de forma ordeira, organizada, como sempre vocês fazem, né? Podem ir para o culto de vocês, essas crianças lindas que Deus tem nos dado. E eu não quero ver como é que nós vamos fazer ano que vem, né? Vai na... Ano que vem, sem contar as possíveis surpresas que sempre aparecem, porque nós já temos 7 crianças para nascer, né? Estou falando que nós vamos reunir a igreja lá no berçário, e o berçário vai ser aqui no templo, né? De tanta criança. Muito bem. Queridos, todos nós, sem exceção, somos influenciados pela nossa história. Todos nós somos fruto das escolhas que fazemos, da convivência com as pessoas que nós temos, da nossa criação, né? Eu olho aqui, eu sou fruto dos acertos e dos erros, também da dona Jerusa e do seu João Batista. Meus filhos também são fruto dos meus acertos e dos meus erros. Se bem que eu falo quando os acertos são meus, os erros são da Luciana, né? Mas nós somos frutos da nossa convivência, da influência que os outros exercem sobre nós, né? Não tem jeito. A nossa história, eu falo sempre aqui, é como se fosse uma lente que nos capacita a enxergar a situação que está em nosso redor. É por isso que, diante de um mesmo fato, as pessoas têm opiniões diferentes. Por que as opiniões são diferentes se o fato é o mesmo? Né? Infelizmente, mais do que nunca, hoje em dia, nós estamos vivendo um mundo que cada um tem uma lente e acha que o outro não tem lente, é cego, né? A gente está vivendo um momento de muita polarização, de muita divisão, infelizmente. Um parêntese aqui, viu, queridos? Que em 2022, a gente possa depor as nossas armas e entender que a visão do outro é possível. Você não precisa aceitar, mas é necessário respeitar, né? A gente muitas vezes entra num combate desnecessário sobre questões tão pequenas, né? Está vivendo uma sociedade dividida. Que a gente entenda que em Cristo Jesus nós somos uma família e que coisas menores podem ser relevadas, né? Mas, de fato, diante de um mesmo fato, as pessoas têm visões diferentes, porque a lente, né, o óculos que
que elas usam para enxergar são diferentes. Eu queria mostrar isso para os irmãos a partir de um texto bíblico, onde 3 pessoas que tiveram contato com o nascimento, direto ou indiretamente, sobre o nascimento de Cristo Jesus, tiveram visões e discernimentos diferentes. Sabe por quê? Porque a lente que elas usaram para enxergar o nascimento de Jesus foi diferente. E eu queria compartilhar esta noite essa reflexão com os irmãos. Então, vamos abrir nossas Bíblias, o texto vai ser projetado em Mateus capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos ler do versículo 1 ao verso 12. Diz assim o texto, a palavra do Senhor. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunidos todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. 3 visões diferentes sobre o mesmo fato. E a primeira visão que a gente tem aqui é do rei Herodes. O primeiro personagem que usa uma lente diferente para enxergar este fato é o rei Herodes. Para Herodes, Jesus era o Cristo. Vocês acham? Não. Para Herodes, Jesus era o quê? Uma ameaça. Uma ameaça. A lente que Herodes estava enxergando aquela situação presente naquele momento era a possibilidade que o menino que acabava de nascer poderia tirar o seu trono. Então, ele usa a lente do poder, ele usa a lente do individualismo, ele usa a lente do interesse próprio para enxergar aquela situação. Então ele trama uma maneira de descobrir como e quando esse menino haveria de nascer, onde ele estaria disponível para ir lá e não adorá-lo, mas sim para matá-lo. Percebam que essa lente do poder, essa lente do interesse próprio, essa lente do individualismo impediu que Herodes tivesse o discernimento correto sobre o nascimento de Jesus. Na Bíblia nós temos pelo menos 2 histórias que apontam para pessoas que pensavam
exatamente igual a Herodes. Exatamente. E eu queria convidar os irmãos a lermos duas pequenas histórias na palavra de Deus. A primeira, explicitada, escrita em Marcos capítulo 10, verso 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama bom? Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Olha só, queridos, a lente que este jovem rico usou para enxergar Jesus, infelizmente foi a mesma lente que Herodes usava, onde atribui às coisas, ao dinheiro, mais valor do que de fato possui essas coisas. Ele preferiu negar a Jesus do que ter o privilégio de se tornar filho de Deus. Herodes preferiu negar a possibilidade de se tornar filho do Deus Altíssimo para ser rei temporariamente sobre aquela região da Judéia. A lente do poder, do individualismo, eu falo que na realidade não é uma lente, a gente poderia falar que é um tampão, porque quando a gente põe um tampão, a gente enxerga as coisas? Não, a gente não enxerga. Queridos, quando a gente usa a ótica deste mundo, na realidade, este mundo nos cega, nos impossibilita entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E era exatamente, como eu brincando aqui, não é lente, esse tampão que Herodes e este jovem rico estavam usando. Eu falo que tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro. Não tem mais nada, a não ser o dinheiro. Atribuem ao dinheiro um valor que ele efetivamente não tem. Outro texto bíblico que nos conta a história de alguém que também usou a lente errada para enxergar a vida, está numa parábola de Jesus, lá em Lucas capítulo 12, a partir do verso 15. Jesus fala assim: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim, acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Queridos, existe um ditado popular que é a verdade mais absoluta: caixão não tem gaveta.
Não tem. E a gente muitas vezes desperdiça uma vida correndo atrás daquilo que é etéreo. E a gente esquece de investir tempo, energia, relacionamento naquilo que é eterno. Muitas vezes, meus irmãos, e eu falo aqui com toda a propriedade, porque eu falo que podem me chamar de tudo, viu, meus irmãos? Me chamam de louco, de irresponsável, mas não me chamam de preguiçoso, não. Eu apelo. Trabalho desde os 17 anos. Já trabalhei 14, 15 horas por dia na minha vida. Então, eu brinco com o André, né? Me chamam de tudo, mas não me chamam de preguiçoso, não, que eu apelo. Não é questão de trabalhar, é onde está o nosso coração. A gente deve procurar, progredir, né? Fazer o melhor. Não tem nada de errado. Mas onde está o nosso coração? Qual a lente que a gente usa para atribuir o valor verdadeiro que cada coisa tem? Herodes, o jovem rico, e este homem insensato, né, o título atribui a este homem o título terrível, alguém que é insensato. Quantas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos enxergar o Natal pela ótica correta? Da mesma forma que este homem aqui também, esses homens também fizeram. Eles enxergavam o mundo pela ótica errada, pela ótica do poder. Quantas vezes nós entendemos, percebemos que nós somos medidos pelo que temos? Você não é o que você é. Você é, muitas vezes, para a sociedade, o que você tem. Quantas vezes o valor atribuído a você muda conforme muda a sua situação socioeconômica? Que bobagem. Quanta bobagem. Queridos, que a gente não seja, que a gente não use a lente do poder, do individualismo, da ganância, da avareza, para enxergar esse mundo. Senão, eu falo para estes, não tem riqueza suficiente. Não tem riqueza. Há um tempo atrás, eu vi um filme, conta a história, já tem algum tempo, mas resumidamente, um dos homens mais ricos do mundo, que o neto dele foi sequestrado, né? Ele tinha um negócio de petroleiro, né? Ele era um dos homens mais ricos, baseado num fato verídico. E a quantia, ele foi negociando com os sequestradores o valor, e o pessoal não estava entendendo, é seu neto. Você, não, mas eu vou dar dinheiro para eles, eu preciso de mais dinheiro, mas para quê? Porque eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Até que ele descobriu que se ele pagasse o resgate, ele poderia debater o imposto de renda. Loucura. E chegaram a cortar a orelha do menino para provar que iam matar o menino, e ele não queria, foi negociando, fazendo da vida do menino um inferno, porque ele precisava de mais dinheiro. O neto dele não tinha o mesmo valor que o dinheiro tinha para ele. Homem pobre. Cuidado, viu, meus irmãos? A gente vive uma sociedade que inverteu os valores. Nosso reino é o reino de ponta cabeça, né, Dimitri? O Dimitri está lendo um livro que fala sobre isso, estava conversando com ele. E Jesus Cristo veio, de fato, inverter a ordem deste mundo. A nossa igreja valoriza aquele que serve. A nossa igreja valoriza aquele que está disposto a fazer mais pelo próximo. Nossa igreja, como igreja que tem o propósito de ser uma igreja de gente parecida com o caráter de Cristo Jesus, valoriza quem perdoa. Valoriza quem se doa.
quem serve. Essa é a nossa ótica. Esse é o primeiro personagem. Os segundos personagens, né, que tiveram uma visão também deturpada, porque a lente deles também estava deturpando a capacidade de discernir o que estava acontecendo, eram os chefes dos escribas e os mestres da lei. Foram aqueles que foram perguntados por Herodes a respeito de Jesus Cristo. A lente que eles usavam é a lente do falso conhecimento. Mas que história é essa do falso conhecimento? O texto bíblico nos diz que quando Herodes foi lá perguntar para eles onde haveria de nascer o Cristo, eles imediatamente falaram qual que é a cidade, em Belém. Eles acertaram. Como é que esse conhecimento é falso? Porque ele está embasado na falsidade. Infelizmente, os chefes dos escribas e os mestres da lei, eles esperavam que o Messias enviado por Deus seria aquele que iria restaurar a glória de Israel da época de Davi e Salomão. Há nem tanto tempo atrás, né, na época dos Macabeus, o período que a gente chama interbíblico, Israel havia experimentado uma glória, um poder, uma relevância na história que eles não tinham conhecido desde a época que o Reino do Norte tinha sido extinto e que o Reino do Sul tinha sido enviado para o cativeiro na Babilônia. E eles ansiavam que aquele momento trágico histórico que eles estavam vivendo, onde o Império Romano, com mão pesada, cobrava tributos, impunha a lei romana sobre eles, que designava aquele que iria reinar sobre eles, que aquilo terminasse. E o anseio deles é que a figura de um Messias, de um Cristo, fosse expulsar com mão de ferro os gentios, os romanos que lhe oprimiam. Essa era a lente que eles usavam para enxergar o nascimento do Cristo. Só que Jesus Cristo veio estabelecer o reino dele aonde, meus queridos? Em nossos corações. Jesus Cristo veio estabelecer o reino dele dentro da gente, fazendo com que cada um de nós sejamos templo do Espírito Santo. Essa perspectiva, e quando Jesus mais velho inicia o seu ministério lá, a gente vê em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, né, como queiram chamar, eles ficaram desesperados. Que história é essa? Se um irmão bater num lado da sua face, você faz o quê? Dá a outra. Se pedirem a sua capa, dá a túnica também. Se pedir para andar 1 milha, anda 2. Não. Nós não queremos um Messias assim. Nós queremos um Messias que com mão de ferro, com o sopro da vitória, esmague e humilhe de preferência aqueles que têm nos oprimido durante tantos anos. A lente do falso conhecimento. E infelizmente, queridos, hoje também a gente tem tido essa lente do falso conhecimento em muitas igrejas. Eu falo que nós estamos vivendo um momento histórico onde mais do que nunca nós precisamos de uma reforma. Quantas igrejas estão sedimentadas, estão embasadas, estão estruturadas, me perdoem, mas no falso conhecimento.
Igrejas que tiraram Deus do centro e colocaram, sabe o quê? O seu ego, a vontade do ser humano. Deus deixou de ser soberano para ser um servidor. Deus deixou de ter o controle absoluto sobre a história para atender os seus pedidos. Outro dia, eu e Luciana estávamos assistindo televisão e o sujeito falou assim, como é que é? Eu garanto, não, eu tenho certeza absoluta, né? Que ele falou um negócio assim, que se você fizer aqui na igreja a campanha tal, vai acontecer isso, porque Deus é obrigado a fazer. Falso conhecimento. Isso aí, meus irmãos, eu falo com todo... É difícil falar, mas eu acho que é importante a gente falar. Muita coisa que está aí não é igreja. É um negócio. É um negócio que o negócio deles é entretenimento religioso. Né? Você vai no restaurante, você pede lá o cardápio, você lê lá, quero batata, quero isso, arroz e tal. Você paga e você come aquela refeição que lhe é servida. Essas igrejas oferecem um cardápio também, que você paga, só que você não recebe nada em troca. É entretenimento religioso, não é igreja. Porque a lente que eles estão usando para enxergar a palavra de Deus, que na realidade eles passam bem longe, é o falso conhecimento. Como nós precisamos, mais do que nunca, sermos uma igreja que está embasado na palavra de Deus e na sua verdade revelada aos homens. Como? Como a gente precisa, de fato, estabelecer que nós somos diferentes. Nós somos diferentes, nós somos um povo obediente à palavra de Deus. E não arredamos o pé nem para a direita, nem para a esquerda, em nada no que diz respeito à palavra de Deus. Em Tiago, capítulo 4, verso 1 a 3, diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com os seus prazeres. Queridos, quantas vezes nós estamos usando a lente errada para orar a Deus? Poucas vezes a gente ora a Deus com o discernimento que a oração é a oportunidade de termos relacionamento com o nosso Deus para Ele mudar o nosso coração. Não é para Ele fazer as coisas para a gente, não. Está errado a gente pedir algo a Deus? Não. Não está errado, mas a gente tem que entender que Deus é soberano. A vontade dEle que é boa, agradável e perfeita. É que nós é que servimos a Ele, e não o contrário. Que todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Todas as coisas, querido, inclui eu e você. Nós fomos criados por Ele e para Ele, para o louvor da sua glória. A gente pode pedir, lógico, mas as pessoas muitas vezes esquecem que quando oramos e falamos em nome de Jesus, parece que está usando uma senha mágica para abrir uma porta mística. Não é isso. Quando a gente fala em nome de Jesus, a gente está falando que a nossa oração está debaixo da vontade soberana de Cristo sobre as nossas vidas. Orar em nome de Jesus é entender que Ele é Senhor sobre as nossas vidas.
Senão, essa lente do falso conhecimento tem feito igrejas, infelizmente, se distanciarem de ser agência do reino de Deus na terra. É outra coisa. Eu não sei muito bem ainda o nome que a gente pode dar para essas igrejas, mas não é igreja. Igreja está embasado na palavra de Deus, no discernimento que a nossa orientação, a nossa forma de ser, de viver, é regida pelo que Deus revelou à humanidade através da sua palavra. A gente não pode permitir que o engano, a gente não pode permitir que a mentira se torne lente para enxergarmos o mundo. Não podemos. O terceiro e último personagem que tiveram uma visão sobre o nascimento de Jesus foram os magos, né? O pessoal aí até dá um nome aí no folclore, né? Para os magos, falam que são três, porque são três presentes, mas a Bíblia não especifica isso. Mas o texto fala que estes, quando ficaram sabendo que Jesus estava chegando, foram procurar onde ele estava. E o texto ainda nos conta que quando viram a estrela, os corações deles se encheram de júbilo. E enfim, quando o encontraram, o menino Jesus, se prostraram e adoraram. Se prostraram e adoraram. Queridos, eu creio de todo o meu coração que a lente que eles usaram para enxergar o nascimento de Jesus foi a lente da fé. A lente da fé. A fé de que a palavra de Deus é fiel. A lente que nos dá a certeza, o que Deus promete, Ele cumpre. Que nada escapa ao controle do nosso Deus. Nada, absolutamente nada escapa ao controle de Deus. A melhor lente que a gente pode usar para enxergar esse mundo é a lente da fé. Da certeza que Deus está no controle, na certeza que as promessas de Deus hão de cumprir, na certeza que Jesus era a encarnação de Deus em um menino e que ele levou uma vida inteira sem pecado, como servo, e que teve morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. E que está assentado à direita do Pai e que um dia ele irá voltar. Irá buscar a sua igreja, aqueles que o confessam como Senhor e Salvador de sua vida. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, o que a gente chama do capítulo da fé, né? Fala o seguinte no verso 6 do capítulo 11. Sem fé, o que é, meus irmãos? É impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Qual a melhor lente que a gente pode usar para enxergar esse mundo, meus irmãos? A lente da fé. A lente da fé. Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, pois vocês, põe aí para nós, Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça. É algo que a gente faz, meus irmãos? Tem algum mérito nosso? Tem algum sacrifício que eu possa fazer para a redenção de minha alma diante de Deus? Não, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Queridos, a melhor forma de enxergar o mundo é pela fé. Eu fico me questionando e fico triste,
Sério mesmo, fico muito triste quando me deparo alguns cristãos lendo a Bíblia à luz de ateus, filósofos ateus. Eu falo assim, gente, isso é um absurdo. A minha lente da fé impede que eu atribua valor verdadeiro ao que esses homens dizem. Eu faço justamente o contrário. Eu leio esses filósofos pela lente da fé, que a palavra de Deus é verdadeira. E quanta coisa boa muitos deles escreveram. Mas quantas coisas que eles escreveram tão distantes da palavra de Deus. Alguns falaram que a igreja é o ópio, que a igreja é uma doença. Alguns fizeram prognósticos que a Bíblia em 100 anos estaria extinta. Esse que disse isso hoje, a casa dele é um dos centros da Sociedade Bíblica Mundial. E lá se produz Bíblia. Quantos aqueles que, por não conhecer a Cristo, se tornaram pessoas vazias, tristes, pessimistas, porque não enxergavam o mundo, não liam a palavra de Deus pela ótica da fé. Para muitos, queridos, para muitos, Jesus é muita coisa. Vocês lembram quando Jesus chegou para os discípulos, chamou os discípulos? O que as pessoas dizem a meu respeito? Vocês lembram desse texto? E aí os discípulos falaram assim, uns dizem que você é Elias, outros João Batista, ou um dos próprios. Vocês lembram desse texto? E aí Jesus pergunta para ele, vocês? O que vocês dizem? Pedro, movido pela ação do Espírito Santo, falou o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Queridos, se a gente for fazer uma pesquisa aqui em Poços de Caldas, aqui na avenida principal, Assis Figueiredo ali, a gente vai ver um punhado de resposta de quem é Cristo. Depende da lente que a pessoa está usando. Para alguns, Jesus foi um grande líder, para outros, um revolucionário. Já ouvi alguém defendendo que Jesus Cristo foi o maior anarquista da história da humanidade, um filósofo, um contador de histórias. Para muitos historiadores, aquele que dividiu a história em antes e depois dele, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Mas para nós, o que significa o nascimento de Cristo? Para você, qual lente você tem usado para enxergar o nascimento de Cristo Jesus numa cidade tão distante, pequenina, noutro continente, há cerca de 2000 anos atrás? Eu li com os irmãos na abertura do culto, não sem propósito, Isaías capítulo 9, verso 6. É pela lente da fé que eu entendo que esse texto nos dá uma dimensão adequada do significado verdadeiro do Natal. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É com a lente da fé, meus irmãos, que eu entendo que esse texto fala sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que viveu entre nós, morreu numa cruz sem cometer nenhum pecado. E para aqueles que o confessam, para aqueles que aceitam, para aqueles que declaram Jesus como Senhor e Salvador, eles se tornam seus filhos. É com essa lente da fé
a mesma lente de fé que os magos procuraram reconhecer, conhecer a Jesus, saber onde ele estava nascendo, é a mesma ótica, é a mesma lente que eu convido vocês a enxergarem o Natal com o verdadeiro sentido que ele tem. 3 personagens que tiveram óticas diferentes diante do mesmo fato, o nascimento de um menino. Um enxergou Jesus como um oponente, como um problema, porque enxergava este fato pela lente do poder, do individualismo, do egocentrismo. Outros enxergaram este fato pela lente do falso conhecimento, achando que Jesus iria fazer o que eles queriam que Jesus fizesse. E por fim, aqueles que enxergaram o nascimento de Cristo pela lente da fé. Deixa eu perguntar uma coisa: qual lente você tem usado para enxergar o nascimento de Cristo Jesus? Se você não estiver usando a lente da fé, meus irmãos, é muito provável que o significado, o sentido do Natal não tenha o pleno significado que ele deve ter em seu coração. Muito provável que isso aconteça. É por isso que tem muita família que corrompe, deturpa. Isso aí é trabalho do mundo, não nosso, queridos. Família que valoriza mais Papai Noel no Natal do que a história do nascimento de Cristo Jesus. Outro dia, fazendo uma pesquisa sobre imagem para fazer um negócio aqui para a igreja, eu digitei Natal para desenho de Natal para a Luciana, para fazer o negócio das crianças, no Google. Façam essa experiência aí e vai lá em imagens. O que aparece? Papai Noel. Rena, carrinho de trenó, nesse calor de dezembro nosso. Presente. Querido, o mundo não enxerga o nascimento de Cristo pela ótica da fé. Eles não entendem que em Cristo Jesus a redenção da humanidade se fez presente no sacrifício dele na cruz do Calvário. Eu falo com toda a convicção que o sacrifício de Cristo Jesus, ele é suficiente para a redenção de toda a humanidade, mas ele é eficiente para aqueles que o confessam com fé que ele é Senhor e Salvador de sua vida. Qual lente que você tem enxergado o Natal? Se for o da fé, essa é a minha esperança para a sua vida. O Natal, então, tem um significado todo especial. O Natal tem um significado do amor de Deus para com a humanidade. O Natal tem um significado do cuidado de Deus para com cada um de nós. O Natal fala do cuidado de Deus para com a minha vida. Porque os meus pecados foram lavados na cruz do Calvário. Meus queridos, que a gente possa, cada vez mais, enxergar o mundo pela lente da fé, dando real significado ao nascimento de Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Muito bem. Eu queria saber, Lu, será que a gente consegue cantar aquela música primeira novamente? Vamos encerrar o nosso culto louvando a Deus mais uma vez. E depois dessa canção, nós teremos uma oração encerrando o nosso culto. Vamos ficar de pé?
Obrigado, ó Pai. Obrigado pelo maior presente que a humanidade poderia ter ganhado, que foi o Senhor ter enviado seu Filho para que Ele pagasse o preço dos nossos pecados, ó Pai. Ó Pai, nos dê a fé suficiente para que a gente possa entender e enxergar, compreender o verdadeiro sentido do Natal sobre as nossas vidas, ó Pai. Por isso recebe agora toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esse culto é a expressão do nosso amor ao Senhor, ó Pai. Obrigado. Obrigado, porque mesmo nós sendo inimigos do Senhor, o Senhor nos amou. Obrigado, Pai, pelo teu amor na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, porque nós cremos que um dia o Senhor há de buscar a tua igreja. Cremos de todo o nosso coração. Oh, Pai, obrigado porque nós amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. E agora, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada família aqui representada, Pai. Para a honra e glória do teu nome que oramos agradecidos, a gente vai estar aqui até o dia que o Senhor nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, Deus abençoe. Semana abençoada a cada irmão. Meus irmãos, hoje é aniversário da Nicole.